Há uma expectativa mais favorável em relação ao andamento da economia. A gente tem acompanhado uma melhora quase generalizada dos índices de confiança dos empresários, dos consumidores. Agora, a realidade mostra que a economia brasileira continua numa recessão pesadíssima e com um custo social muito elevado. Os dados do CAGED, o Cadastro do Ministério do Trabalho, mostraram uma demissão recorde de novo do mês de junho. Foram 91 mil vagas fechadas só no mês, superando todas as projeções, inclusive aquelas mais pessimistas. O mercado financeiro, por exemplo, os analistas de mercado falavam no máximo em um corte de 80 mil vagas. Foram mais de 91 mil só no mês e no primeiro semestre, 500 mil vagas cortadas, no pior desempenho da série histórica que vem desde 2002. Isso mostra que as empresas ainda estão promovendo ajustes em cima da mão de obra, tentando reduzir custos e se adequando a uma nova realidade de movimento, de atividade, de demanda. Nós continuamos em recessão, com queda de atividade nos vários setores, a indústria continua em crise, com queda de produção. Pontualmente, a gente até tem alguns dados um pouco mais favoráveis, uma retomada ainda muito lenta e pouco expressiva das exportações, mas isso está acontecendo especialmente em termos de quantidade, uma certa substituição da importação por produto nacional. Isso também tende a favorecer um pouco o desempenho da indústria, mas a própria indústria continua demitindo, o setor da construção também. A gente vê iniciativas no sentido de o governo estimular mais liberação de financiamento para a compra da casa própria, especialmente através da Caixa Econômica, inclusive para imóveis de mais alto valor, mas o fato é que a economia continua muito travada. Nós não temos uma estrutura de retomada para valer de investimentos. O governo fala na aceleração de concessões, de privatizações, por enquanto são planos. As empresas estão retomando aos poucos alguns projetos, mas aguardando uma definição maior de cenário, inclusive no campo político. Talvez depois do final de agosto, a partir do afastamento definitivo da presidente Dilma, a economia possa começar a caminhar, de fato, com uma maior rapidez, não com uma reversão muito rápida da crise, porque o que se espera no ano que vem é uma expansão de 0,5%, os mais otimistas falam em 2%, mas é ver o que vai acontecer até lá, se o governo consegue, de fato, implementar o ajuste das contas públicas, se há uma retomada para valer dos investimentos, se o Brasil consegue atrair mais dinheiro de fora, destravar esses projetos, especialmente em concessões, em privatizações, criar um ambiente mais favorável para negócios, para atração de investimento produtivo e para fazer com que as empresas tenham disposição, confiança para voltar a investir. Uma coisa é você confiar nas perspectivas da economia, no ambiente atual. Nós saímos daquela situação de uma crise crônica, de total indefinição, como acontecia antes do processo de impeachment da presidente Dilma. Não se sabia qual seria o rumo do país, nem do ponto de vista econômico, nem político. Agora a gente tem um direcionamento muito mais positivo da economia, uma administração que promete ser muito mais responsável e eficiente, mas faltam resultados. E o mercado de trabalho é um dos piores dados que a economia dispõe atualmente. E com um detalhe, o mercado de trabalho é sempre o último a reagir. Só quando a economia engatar mesmo um processo de reversão da crise econômica e começar a apresentar bons resultados é que o mercado de trabalho reverte a crise. Porque a indústria trabalha com ociosidade, enfim, os vários setores têm margem para expandir os negócios, para ampliar a produção, melhorar os serviços, sem necessidade de contratar. E um detalhe, esses dados do CAGED representam uma perda de emprego formal. Isso, na prática, significa uma piora também da qualidade do mercado de trabalho, porque quem consegue uma colocação ou vai ter uma remuneração menor ou não vai ter os direitos assegurados, porque são empregos informais, trabalho por conta própria, que é o que a gente tem visto.